Olá, neste tutorial vamos falar sobre revisão bibliográfica. O primeiro tópico fundamental tem a ver com a estrutura. O que é que hoje vamos fazer? Vamos perceber o que é a revisão bibliográfica, qual a estrutura do relatório, por onde começar, como organizar a informação, como pesquisar de forma rápida, de facto, a escrita académica, as referências bibliográficas e o estilo de referenciação APA. Esta aula enquadra-se na parte 2 do processo de investigação, estando situada no tópico 2, elaboração da revisão da literatura. E começamos por aquilo que me parece ser absolutamente relevante a este nível. Na verdade, interessa-nos compreender o que é a revisão da literatura e como é que se distingue do sumário da literatura. Quando pensamos na revisão da literatura, estamos a pensar num processo que é mais complexo e que tem como objetivo contextualizar os processos que estamos a desenvolver em termos de estudo. Na verdade, a revisão da literatura é a base da estruturação teórica do problema de investigação que pretendemos desenvolver. Neste sentido, o que vamos fazer é comparar, abordar de forma comparativa os diferentes trabalhos e assumir uma posição crítica relativamente àquilo que consideramos ser mais adequado e relevante. É fundamental para qualquer investigação que consigamos ter uma estrutura clara a propósito do estado da arte da literatura. Para isso, iremos recorrer a livros, a revistas científicas, mas obviamente também a outros tipos de trabalhos académicos, como teses de mestrado, de doutoramento, os catálogos bibliográficos e os próprios relatórios institucionais. A estrutura da revisão da literatura e aquela que aconselhamos também para os trabalhos que têm de desenvolver no âmbito desta unidade curricular tem estes 5 tópicos fundamentais. O primeiro é o índice, com um índice completo de conteúdos, onde iremos incluir as figuras, as tabelas e os acrónimos se existirem. A introdução, onde vamos fazer uma overview sobre as teorias, os modelos e explicar a sua relevância para análise, para o problema em análise. Vamos explicar as teorias numa lógica de afunilamento, ou seja, partindo do geral e chegando ao específico. E, finalmente, vamos apresentar a estrutura do relatório em função das secções que o compõem. Depois, iremos focar a nossa atenção no estado da arte. Aqui teremos que fazer referência a tudo o que foi estudado sobre o tema, sob 2 pontos de vista. Por um lado, um ponto de vista mais conceitual, o que é que foi estudado de forma crítica e reflexiva, e depois, de que forma é que têm vindo a ser efetuadas as aplicações a este tema. Aqui devemos fazer referência de uma forma muito organizada a todas as secções e subsecções, sabendo que cada secção irá contrastar e comparar trabalhos e autores, identificando vantagens, desvantagens e limitação de cada um. Nas conclusões, apresentaremos uma síntese da revisão e vamos justificar as teorias e os modelos que são pertinentes para o estudo. Muita atenção ao tópico sobre as referências bibliográficas, onde terão de ser incluídas todas as citações referidas no texto. De alguma forma, quando nós iniciamos o processo de revisão da literatura, vamos começar por realizar leituras exploratórias. E, portanto, vamos procurar, muitas vezes até com leituras que são flutuantes, que só nos interessa abordar determinados tópicos, vamos apresentar o tema, a justificação e o objetivo de estudo. E depois teremos 2 patamares de análise. Um que tem a ver com a operacionalização dos conceitos, quais são os principais conceitos base, os principais conceitos teóricos sobre um tema a estudar, e o segundo que tem a ver sobre a revisão da literatura propriamente dita, ou seja, o que é que tem vindo a ser trabalhado nesta área com base nos conceitos de cariz mais operacional. Estas 2 dimensões têm de ser feitas para permitirem uma interpretação coerente, correta dos temas que estão a ser abordados. Vamos ter fontes diferentes
Para a operacionalização dos conceitos, a fonte normalmente mais importante são os livros sobre as temáticas, mas obviamente também as enciclopédias, os dicionários, os manuais de referência e algumas reviews ou ensaios científicos. Para a revisão da literatura vamos ter muito mais aquilo que é publicado de uma forma mais atual e, portanto, aqui com o enfoque nas dissertações de mestrado, nas teses de doutoramento, nos artigos científicos e depois livros, obviamente, também e relatórios e estatísticas oficiais. Por onde é que devemos começar? Na verdade, vamos ver trabalhos já feitos, vamos ver teses de mestrado, vamos ao Google Académico e fazer aqui alguma pesquisa, vamos ler artigos científicos e qualquer artigo científico tem um conjunto de vantagens, porque obviamente são limitados do ponto de vista do número de páginas e por isso resumidos, são atuais, contrastam diferentes perspectivas teóricas sempre e os artigos, se forem científicos, ou seja, se estiverem publicados em revistas, em journals de referência, temos a garantia de que há uma validação da informação que estamos a apresentar. É importante ir consultando a bibliografia, ir fazendo uma lógica de bola de neve para conseguirmos aprofundar os temas. É óbvio que vamos ter que consultar livros, manuais e guias técnicos para ir estruturando o nosso conhecimento. Naturalmente que cada um de nós, enquanto investigador, tem um estilo específico, mas é importante que vamos conseguindo construir referências, que vamos tomando notas, fazendo mapas mentais a propósito de todo o conhecimento que estamos a obter. A esquematização da informação é um passo muito importante e que nos vai efetivamente ajudar a ter produtos finais mais coerentes, mais claros e com mais sucesso. Então vamos ver o que é um paper ou um artigo. É um documento que é publicado numa revista científica, que pode ser escrito por vários autores, neste caso apresento-vos um artigo que foi escrito apenas por um autor, e dedica-se a um problema específico, concreto, dentro da área temática do journal onde está inserido. Os artigos ou papers encontram-se nos journals ou em revistas científicas e o journal é uma publicação que é acreditada cientificamente e, portanto, tem apenas publicados artigos que foram revistos por pares e sendo, por isso, validados cientificamente. Para organizarmos a informação, eu dou-vos aqui a sugestão do mind mapping ou da esquematização. Temos aqui vários exemplos, uns mais criativos, outros menos, mas que na verdade onde temos os tópicos centrais e os key points e depois os subpoints com os autores e os anos. É muito importante irmos estruturando mentalmente o nosso pensamento para sermos capazes de conseguir ter informação clara, precisa, objetiva e depois que sirva de base para a estruturação do documento que temos que fazer em termos de revisão da literatura. Organizar significa partir de um nível de complexidade maior e depois ir subdividindo. A lógica é uma lógica de afunilamento. Nós temos o grande corpo teórico e temos depois as diferentes abordagens teóricas e, eventualmente, em níveis menores, em termos hierárquicos, questões de aplicação de algumas das teorias a situações particulares e concretas. No nosso caso, que estamos a fazer uma revisão da literatura sobre adaptação cultural, nós temos que começar por perceber o que é que já foi feito, o Literature Review, o que é que foi feito, vamos analisar as nossas questões, vamos suportar na literatura para chegarmos àquilo que queremos que seja feito. Obviamente que entrarão aqui em linha de conta outro tipo de mecanismos, concretamente a recolha de dados primários e secundários que vão suportar aquilo que será feito e, portanto, que vão aqui contribuir para que da revisão da literatura eu consiga chegar ao meu modelo de trabalho futuro. Então, para escrever de uma forma académica, que é uma forma muito diferente de escrita relativamente à literária, temos que ter o pensamento muito estruturado, ser muito concreto, muito organizado e temos que ter um fio condutor claro. Deverá haver sempre um parágrafo introdutório e um parágrafo conclusivo. Temos que sair daquilo que são as construções menos estruturadas para construções muito estruturadas, muito rigorosas, em que partimos do geral para o específico,
em que sabemos claramente que cada parágrafo tem um propósito específico. Vamos utilizar tabelas e figuras para reforçar as ideias que pretendemos transmitir e devemos, e apesar da importância que temos que atribuir às citações, devemos evitar as citações diretas e procurar sempre a construção sobre o nosso, uma construção sobre as diferentes abordagens teóricas que vamos consultando, que vamos lendo e que vão dar origem ao trabalho final que estamos a desenvolver. Muito importante é a formalização dos procedimentos através da referenciação. Nós utilizamos o American Psychology Association, a base é a APA, o APA Style, e vamos utilizar sempre a referenciação com base neste estilo APA, para dar crédito aos autores, para valorizar o trabalho intelectual dos outros autores e, portanto, sempre a citação e sempre uma citação que seja uniforme, e no nosso caso, o estilo APA. O estilo APA vai nos permitir citar referências no próprio corpo do texto e depois fazer a lista das referências bibliográficas. Portanto, são coisas diferentes. Uma linha é a citação das referências no texto, outra é a construção da bibliografia final. O sistema de citação, no caso da norma APA, é um sistema autor-ano e é este que nós vamos seguir. Vamos começar pelas citações no texto. Para inserir uma citação parafraseada, ou seja, eu leio, reproduzo por palavras minhas, eu vou utilizar a norma nome do autor, ano, ou se utilizar só no final da frase ou sem fazer referência ao nome, desta forma, portanto, entre parênteses, o nome do autor e o ano. Quando eu faço uma citação direta, tenho o nome do autor, o ano e acrescento a página de publicação do trabalho original, como se pode ver no exemplo aqui apresentado. Muitas vezes nas citações temos mais do que um autor e isto tem algumas implicações. Portanto, quando temos um autor, é o nome do autor, como vimos já, seguido do ano, sempre. Quando temos dois autores e utilizamos o nome fora de parênteses, temos o I normal. Se utilizarmos entre parênteses, temos o I comercial. E, independentemente de ser uma ou mais citações, é sempre feito da mesma forma. Quando temos 3 a 5 autores, aqui há diferenças importantes. Mantemos a lógica do I ou do I comercial entre parênteses. No entanto, depois de citarmos a primeira vez, iremos substituir o nome de todos os autores, exceto o primeiro, por o et al. E colaboradores, portanto. Se forem 6 ou mais autores, nunca escrevemos o nome de todos, utilizamos desde logo o et al. Como significando colaboradores, portanto, neste caso, segundo Sarmento e et al. Quando temos um grupo, temos que num primeiro momento identificá-lo, portanto, Instituto Nacional de Estatística, e depois o INE, 2014, e a partir desse momento temos o acrónimo disponível para ser utilizado, escusamos de escrever a designação completa do grupo, da empresa, da organização. Para citar referências no texto, quando temos mais do que um trabalho numa frase parágrafo, devemos fazê-lo por ordem alfabética, na mesma lógica da lista de referências, e se temos vários autores de vários anos, então por ordem cronológica. A lista de referências bibliográficas é obviamente extremamente importante, a bibliografia final. Temos que a construir de forma clara, inequívoca, sem qualquer ambiguidade, para que qualquer pessoa que consulte o documento que produzimos seja capaz de perceber exatamente a que referência é que estamos a utilizar. Todos os autores têm que ser inseridos por ordem alfabética, esta é uma questão muito importante. O trabalho do mesmo autor para anos diferentes é sempre inserido do mais antigo para o mais recente. Há um alinhamento específico, mostrar-vos no próximo slide, o alinhamento recolhido, e a lista é apresentada com um espaçamento duplo entre referências. Aqui temos o exemplo daquilo que acabei de referir. As componentes da referência são o autor, o ano e o título, e depois os dados da publicação.
O nome dos autores sempre em primeiro lugar, o nome seguido do primeiro nome com ponto, vírgula ou i comercial entre autores, o ano entre parênteses, o título, neste caso, do artigo, os dados da publicação, aqui trata-se de um journal e por isso está em itálico. Vejam, quando temos um livro, temos de igual forma o último nome do autor seguido da inicial do primeiro com ponto, o ano, e depois o título do livro em itálico seguido da localidade e da editora. Quando é uma secção do livro, é a secção que fica em itálico. No caso dos artigos, é, como disse anteriormente, o nome do journal e o volume que ficam em itálico. Quando temos artigos científicos eletrónicos e se houver o DOI, devemos utilizar, portanto, o identificador digital. É constituído por um código alfanumérico que encontramos na primeira página do artigo. Quando temos o DOI, colocamos o DOI. Quando não temos, colocamos o URL. O mesmo para o site com o URL. Em termos de referenciação, estas são as referências mais importantes para consultarem. Ficam como fontes, eu diria, quase obrigatórias para que vão consultando não só nesta unidade curricular, mas sempre ao longo do vosso curso, para que não haja dúvidas, não haja erros a este respeito. Repito, utilizamos o estilo ou a norma APA. Há informação tutorial sobre a norma APA online nesta publicação e muita informação sobre escrita académica nestes dois links que aqui vos deixo. Fica também a bibliografia essencial para esta unidade curricular. Bom trabalho, boas revisões.